Restabelecido nosso sinal, juntos mais uma vez, de mãos dadas, caminhando no ritmo forte da sua aprovação. Meu querido aluno, minha querida aluna, dando sequência na rede LFG, técnico do Seguro Social, o nosso curso preparatório, atualizando os colegas sobre a mini reforma da Previdência de junho de 2019, ok? A reforma da Previdência, a mini reforma da Previdência, que foi aprovada, tramitou no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. A Lei 13.846, que alterou muitos pontos da Lei 8.212 e da Lei 8.213. E nesse bloco estamos trabalhando a Lei 8.213, importantíssima. E vamos ver, metade da tela, alteração feita no artigo 55, parágrafo 3º. Artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213 é aquele parágrafo que trata do tempo, como será considerado o tempo, caracterizado tempo de contribuição, para fins de benefícios previdenciários. O artigo 55 fala que o tempo, que a comprovação do tempo de serviço, para os efeitos dessa Lei 8.213, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, bem? Então, em justificar-se perante a administração pública ou perante o juiz para reconhecer aquele tempo de serviço, aquele tempo trabalhado, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material. Ou seja, em algum documento, precisa ter algum documento, não vale, não é admitida prova exclusivamente testemunhal. Então não vale só testemunhas para comprovar que você trabalhou 3, 4, 5 anos naquela empresa A, B ou C. Não pode prova exclusivamente testemunhal. A novidade aqui, meus amigos, a novidade está aqui no contemporânea. Início de prova material, que seja da data, da época que você quer comprovar. Contemporâneo aos fatos, ok? E a exceção que continua, caso de força maior ou caso fortuito, ok? Então, ocorrendo o desabamento de um prédio. Poxa, estava naquele prédio que desabou. Todos meus documentos estavam lá naquele prédio que desabou e não conseguiu se recuperar nada. Estava lá em Brumadinho, conforme eu disse, que houve aquele rio de rejeitos, né, que destruiu casas, destruiu toda uma cidade. Então, não havendo como obter as provas do documento, não ocorrendo isso. O cartório onde estava pegou fogo. Então, ocorrendo situações como essa, aí caso fortuito, caso ou força maior, aí sim pode valer-se prova exclusivamente testemunhal. Não sendo esse o caso, precisa de um início de prova que seja contemporâneo à época que você quer comprovar, ok? Não pode ser uma prova de agora para provar o fato lá atrás. Tem que ser uma prova da época, lá daquela época, daquele fato, ok? Então a novidade aqui é ser contemporâneo o documento, que deve ter um documento, o início desse documento, um início de prova material, algum documento pelo menos tem que ter daquela época para começar a análise de reconhecimento desse tempo de serviço, ok? Para fins de concessão de benefício previdenciário. Entendido? Tranquilo? Maravilha! Próximo, depois do artigo 55, vamos ao artigo 59. E o que trata o artigo 59? O colega viu comigo no nosso curso preparatório que o artigo 59 trata do auxílio-doença, o benefício de auxílio-doença, que nós tivemos aqui alterações. Então, o artigo 59 nada mais é do que algo que nós já estudamos, que não foi alterado, também, apesar de constar da Lei 13.846, é a mesma redação que já tinha na Lei 8.213, de que não será devido ao auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral, ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social, já portador da doença, invocada como causa para o benefício, salvo se a incapacidade vier depois, por motivo de agravamento ou por progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Isso não é novidade, nós já vimos doença ou lesão pré-existente, nós estudamos isso já com os colegas, e a exceção de a pessoa estava capacitada apesar de ter uma doença, uma lesão, que não era o incapacitante. Depois da filiação houve uma progressão, houve um agravamento daquela lesão que não era até então incapacitante, daquela doença que não era até então incapacitante, houve aquela progressão e em razão da progressão ou agravamento ele se torna incapaz quando já era filiado. Essa hipótese admite-se a proteção previdenciária, ok? Nós estudamos isso. Até o exemplo que eu dei era do HIV, recorda-se? A pessoa tem HIV, nunca trabalhou na vida e adquire a AIDS. Aí que tem a AIDS, mas a AIDS não afeta ainda
Não afeta a sua capacidade. Ele arruma um emprego e começa a trabalhar. Depois de algum tempo trabalhando, aí a doença se manifesta e prejudica a sua imunidade. Ele passa a ter incapacidade para o trabalho. Nesse caso, houve um agravamento, houve uma progressão daquele mal que não era incapacitante, o tornando incapaz ao trabalho. Vai ter cobertura previdenciária nessa situação. Mesmo mal sendo antes da filiação, vai gerar cobertura, porque na época que se filiou ele não estava incapacitado. Que é diferente da situação da pessoa que nasceu cega, ela não pode vir aos 18, 19 anos contribuir com a Previdência como facultativo, por exemplo, pagar 2, 3, 4 contribuições e requerer ao INSS a aposentadoria por invalidez, alegando que é cego. Não pode, porque essa causa já era pré-existente à filiação. Antes dele se filiar, ele já tinha a cegueira, ok? Então não cabe proteção previdenciária para a hipótese que já era portador antes de se filiar. Esse parágrafo primeiro não é novidade, o colega estudou comigo em muito mais tempo, com muito mais detalhes, o colega viu isso comigo, nada foi alterado, ok? Parágrafo segundo, esse sim. Não será devido ao auxílio-doença. Então é um caso que não cabe a concessão do auxílio-doença para segurado recluso em regime fechado. Se ele está em regime fechado, então o segurado está em regime fechado, ele está preso em regime fechado, ok? Está no presídio. Se ele está no presídio, ele tem água, ele tem comida, ele tem onde dormir, ele tem vestuário, ele tem cobertor, ele já tem o patrocínio da sociedade no seu sustento. Então, se ele ficar doente, incapacitado, ele não vai ter auxílio-doença, ok? Não vai ter, porque o auxílio-doença é para aquela pessoa que está em tese trabalhando, está tendo seu salário e como ela não consegue trabalhar, ela não vai ter o salário, então ela recebe esse auxílio-doença por parte da Previdência, ok? Para substituir o salário que ela deixa de receber enquanto está presa. Então, quem está preso em regime fechado não faz jus, a partir de agora, auxílio-doença, ok? Ainda que seja segurado, ainda que ele esteja preso, está lá no presídio, mas ele está pagando mensalmente a Previdência, não vai ter direito a auxílio-doença, ok? Tranquilo? Parágrafo terceiro. O segurado em gozo de auxílio-doença, na data do recolhimento da prisão, então ele está afastado do trabalho, recebendo auxílio-doença. Aí ele é preso, ele vem a ser preso. Ele vai ter o benefício suspenso. Então agora, a hipótese anterior, não vai ser devido o benefício, não vai ser concedido o benefício, se ele estiver preso em regime fechado. Agora ele está recebendo o benefício, então ele trabalhava numa empresa, ficou doente, está afastado, recebendo auxílio-doença. Vai ficar 6, 7 meses afastado. E enquanto está afastado recebendo auxílio-doença da Previdência, ele vem a ser preso. Nessa hipótese, o benefício é suspenso. Foi preso, o benefício é suspenso, ok? Suspenso o benefício. Aí o artigo 59 vai nos falar, no slide. Essa suspensão, previsão para será de até 60 dias. Por até 60 dias vai ficar suspenso, contada a data do recolhimento à prisão. Okay? E vai ser cessado o benefício após o prazo. Então, os primeiros 60 dias que ele está preso, como que fica o benefício? Suspenso. Passados 60 dias, o benefício é cessado, acaba o auxílio-doença. Na hipótese do segurado ser colocado em liberdade antes dos 60 dias, bem, o benefício será restabelecido. Então, ele fica preso 30 dias. Vai ficar suspenso o benefício 30 dias, sendo solto, restabelece o benefício da data da soltura, ok? Parágrafo 6º. Em caso de a prisão ser declarada ilegal, meus amigos, caso a prisão venha a ser declarada ilegal, qual é a conclusão que o colega vai chegar? Se a prisão foi ilegal, o que acontece? Ele tem direito de percepção do benefício do período todo, porque a prisão era ilegal, ok? Se era ilegal, tem que ser devido todo o valor de volta, ok? Todo o valor de volta, ok? A percepção do benefício de todo o período, que ficou suspenso ou cessado. O parágrafo 7º nos fala, aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data da publicação dessa lei. Então veja, meus amigos, aqui é só uma questão de para quem que vale essa regra? Vale para quem for preso a partir dessa lei, a partir de hoje, 18 de junho de 2019. A partir dessa data, aí sim, quem for preso vai ter o benefício suspenso, ok? E por mais que a presa ficar mais 60 dias presa, vai ter o benefício cessado,
O segurado recluso, em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, terá direito ao auxílio-doença. Sim, porque só quem está em regime fechado que não tem direito ao auxílio-doença. Se está em regime aberto ou semiaberto, tem direito a receber auxílio-doença. Ele está fora do presídio, então tem direito a receber auxílio-doença, ok? Metade tela. A lei nos fala no artigo 62. O artigo 62 nos fala do segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional. O parágrafo 1º, que é novidade. É uma novidade que aqui fica até um registro que é curioso pelo seguinte. Esse parágrafo 1º foi incluído pelo Congresso Nacional na medida provisória 871. Foi encaminhado à Presidência da República. A Presidência da República publicou no Diário Oficial e está no site do Planalto a Lei 13.846. Mas a Lei 13.846 não consta o teor desse parágrafo 1º. Esse teor não consta da publicação da lei no site do Planalto. Mas consta no site do Planalto da Lei 8.213. Consta na Lei 8.213 esse parágrafo com a redação dada por esta lei. E não consta ter sido vetado esse parágrafo 1º. Então, ele foi aprovado, obviamente. Então, é um erro no site que publicou sem o parágrafo 1º. Enfim, é bom que só o colega saiba que houve essa atrapalhada que deve ser corrigida numa nova publicação da lei, mas o colega tem que saber que esse parágrafo vai constar com certeza. Nos fala: o benefício que se refere ao caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, ok? Ou quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. Então ele recebe auxílio-doença. Recebe auxílio-doença, ele vai ser submetido a um programa de reabilitação profissional. Enquanto ele está no programa de reabilitação profissional, ele tem que continuar recebendo o benefício. Vai continuar recebendo o benefício normalmente, ok? Até que ele seja recuperado para uma nova atividade, para desempenho de uma outra atividade que lhe garanta subsistência, ou seja considerado insuscetível de reabilitação e seja aposentado por invalidez, ok? Não pode encaminhá-lo para a reabilitação e cessar o benefício dele. Isso não pode. Ele vai continuar recebendo o benefício. Importante mesmo é o parágrafo 2º, que nos fala que há alteração das atribuições e responsabilidades do segurado, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física e mental, não configura desvio de cargo ou função. Que é um argumento, por vezes, muito dito, dizendo, olha, eu não posso ser reabilitado para uma outra função que não seja igual a que eu desempenhe ou melhor. Pode, se ele tem uma incapacidade, ele poderá ser reabilitado para uma outra função semelhante ou até um pouco diferente, não configurando desvio de cargo ou função. Então, no caso da reabilitação, depois do processo de reabilitação, não pode se alegar que houve um desvio de cargo ou desvio de função. Não, ele foi reabilitado conforme a capacidade que ele tinha residual para o trabalho, ok? Então, aqui não configura desvio de cargo ou função, quando ele é, em razão da limitação que ele tenha sofrido, alterado as suas atribuições, as suas responsabilidades. Por quê? Ele não tem a mesma capacidade que ele tinha antes. Ele sofreu uma doença, um acidente, que alterou as suas capacidades, ele não pode exercer a mesma função que antes exercia, então ele é reabilitado para uma outra função. E essa mudança de função não pode ser tido como desvio de cargo, desvio de função, que é vedado lá no direito trabalhista, ok? Então não pode ser tido, essa vedação não pode implicar. Tem que ser reabilitado para uma outra função que lhe garanta o sustento, cessando o benefício previdenciário, ok? Tela cheia, vamos falar agora do artigo 73. Na verdade, se conseguir me colocar aqui em cima no PIP, o que nós temos, meus amigos? O artigo 73 da Lei 8.213. O que tem o artigo 73 da Lei 8.213? Nos fala qual é o valor do salário maternidade. Qual é o valor do salário maternidade? O salário maternidade, nós temos, e o colega viu comigo, artigo 72 da Lei 8.213, artigo 72 nos fala:
o valor do salário maternidade para empregada e trabalhadora avulsa é o valor da remuneração integral. E para as outras seguradas, é o artigo 73. Vai nos trazer, olha, ele vai especificar, ok? Para empregado doméstico, segurado especial, contribuinte individual, vai trazer o critério. E agora a novidade é o parágrafo único, diz que aplica-se à desempregada no slide. Aplica-se ao segurado desempregado, à segurada desempregada, aplica-se à segurada desempregada, desde que mantida a qualidade de segurado, bem, o cálculo do benefício da maternidade na forma do inciso 3. Então nós estamos falando de ela era segurada, bem, o que aconteceu? Perdeu o emprego, está desempregada, mas ainda mantém a qualidade de segurado, está no período de graça, e dá à luz a um filho. Ao dar à luz a um filho, como será calculado o benefício dela? Na forma do inciso 3. O que fala o inciso 3? Vai ser uma média das 12 últimas contribuições. Uma média das 12 últimas contribuições apuradas no período não superior a 15 meses. Ou seja, estava trabalhando, perdeu o emprego, passados uns 10 meses, deu à luz ao filho. Ao dar à luz ao filho, como vai ser calculado esse benefício? Vamos retroceder em até 15 meses para localizar o salário de contribuição e fazer uma média desses salários de contribuição. Será uma média desses salários de contribuição, ok? Então, é o critério de cálculo do salário maternidade para a segurada que tem mantido, está no período de graça, ela é segurada, vai ter cobertura previdenciária. Mas qual vai ser o valor do benefício dela? Não vai ser o valor da última remuneração, e sim o valor da média, dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses. 15 meses é o máximo que podemos retroceder, ok? Para localizar salários de contribuição. Artigo 74, chegamos agora em momento importante, a pensão por morte. A pensão por morte sofreu diversas alterações. Vamos agora começar a falar da pensão por morte, importantíssimo, ok? Pensão por morte, diversas alterações. Nós já tínhamos presenciado com a Lei 13.135 de 2015, com a Lei 13.183 de 2015, enormes alterações do benefício de pensão por morte. O colega tem que ficar antenado no benefício de pensão por morte. Cair questões de benefício de pensão por morte tem muita novidade, muita. E agora a Lei 13.846 traz mais novidade, importantes novidades, que vamos ver agora. A primeira delas fixa a DIB, a data de início do benefício, que diz que vai ser na DO, na data do óbito, Que o colega viu comigo no curso que antes do ano de 2015 tinha um prazo de 30 dias, que não existe mais. Foi alterado, a Lei 13.183 mudou esse prazo para 90 dias. Então tem um prazo de 90 dias o dependente para ir até a agência do INSS e requerer o benefício. Se não fizer o requerimento em até 90 dias, a consequência dessa ausência de requerimento fará com que ele só receba o benefício a partir da DER. O que era a DER? Data de entrada do requerimento. Toda vez que ele deixa escoar, ultrapassar o prazo de 90 dias, ele não vai receber os valores desde a data do óbito, não. Esses valores desde a data do óbito ele perde, então esses 3 meses ele perde. Ele vai receber a partir da DER, a entrada do requerimento. Se ele deixou passar 6 meses do óbito, tá bem? Só vai requerer depois de 6 meses, ele vai receber do seu requerimento em diante. Esses 6 meses ele perde, ok? Nós vimos isso em nosso curso preparatório para técnico de seguro social, tranquilo? A novidade qual é? A Lei 13.846 nos traz mais um prazo, mantém esse prazo de 90 e nos traz mais um prazo. Qual é o outro prazo que ele nos traz? 180 dias. 180 dias, essa é a novidade. 180, então tem 2 prazos, um de 90, outro de 180, para que a DIB, a data de início do benefício, seja a partir da data do óbito. 180 dias se for um menor de 16 anos de idade. Então, se é um menor de 16 anos de idade, tem o prazo de 6 meses para fazer o requerimento do INSS. Então, um menor de 16 anos de idade tem um prazo de 6 meses, 180 dias, para requerer no INSS a contar do óbito. Então, o pai faleceu. Se o filho, com 3, 4, 5 anos de idade, 10 anos de idade, 12 anos de idade, fizer o requerimento em até 6 meses, ele recebe desde a data do óbito. Então, passa 5 meses, ele faz o requerimento,
está dentro dos 180 dias. Então, ele vai receber os 5 meses desde o óbito, ok? Vai receber esses 5 meses, tranquilo? Agora, e se deixar escoar, ultrapassar, transcorrer os 180 dias? Só recebe da DER, da entrada do requerimento. Só receberá a partir da data de entrada do requerimento. Então, agora temos uma diferença. Ter mais ou menos 16 anos o dependente. Se ele tem mais de 16 anos, ele tem 90 dias para o INSS requerer o benefício, para receber desde o dia do óbito do segurado. A pensão por morte desde a data do óbito. Se ele tem menos de 16 anos de idade, ele tem um prazo de 180 dias. 180 dias. Se ele não for em até 180 dias, ele não vai receber desde a data do óbito, vai receber desde a data do seu requerimento junto ao INSS, ok? Então essa é a primeira inovação sobre pensão por morte. De muitas outras que o colega vai ver comigo a partir do próximo bloco. Então aguardo os colegas até o próximo bloco, dizendo o próximo bloco é quente, tem muita novidade importante na mini-reforma da Previdência de junho de 2019, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. O colega precisa saber, ficar antenado, de olho, e verá comigo no próximo bloco. Aguardo os colegas aqui na nossa querida rede LFG. Até logo mais.